Olá! Hoje falaremos sobre as forças intermoleculares, que representam a forma como as moléculas interagem entre si. Essas interações afetam a propriedade das moléculas, as quais podem ter diferentes pontos de ebulição e de fusão, solubilidade, densidade, entre outros. Essas diferenças se dão de acordo com a interação existente, e temos, por exemplo, três dessas formas: íon-dipolo, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. A interação dipolo induzida, também conhecida como forças de Van der Waals ou forças de London, é uma interação que ocorre comumente nas moléculas apolares, ou seja, moléculas nas quais não existe diferença de eletronegatividade, como por exemplo I2, O2, CO2, dentre outras. Essa interação ocorre devido à repulsão de elétrons ao se aproximar dois átomos. Após essa repulsão, forma-se um polo mais negativo e um polo mais positivo, e os átomos se atraem de acordo com os polos formados. Por exemplo, o polo mais positivo é atraído pelo polo mais negativo. Isso não significa que não existem elétrons nesses polos, e sim uma quantidade menor de um polo e de outro. Íon-dipolo. A força íon-dipolo ocorre pela interação de íons, como os cátions e os ânions, juntamente com as moléculas polares. Baseado na lei de Coulomb, quanto menor for a distância entre o íon e o dipolo, maior será a sua atração. E quanto mais negativo ou positivo for o íon, maior também será a sua atração. Um exemplo é a interação do cloreto de sódio com a água. Ocorre o que chamamos de solvatação ou hidratação. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água, ele sofre uma dissociação. Os íons positivos, Na+, interagem com os dipolos negativos da molécula da água, e os íons negativos, Cl-, interagem com os polos positivos da água. Dessa forma, podemos dizer que os íons estão cercados por moléculas do solvente, ou seja, solvatados. Interação dipolo-dipolo. Também conhecida como dipolo permanente, essa força ocorre somente entre moléculas polares. Nessas ligações, os elétrons são distribuídos de forma desigual. Desse modo, a propriedade mais eletronegativa atrai os elétrons para si. As interações dipolo-dipolo são caracterizadas pela interação de moléculas polares, preservando os polos opostos. As moléculas de ácido clorídrico, por exemplo, apresentam interação dipolo permanente, pois ocorre atração entre os polos de carga oposta. O cloro, que é mais eletronegativo, atrai o hidrogênio da molécula vizinha. Essa força é mais acentuada no estado sólido e é considerada uma interação de média intensidade, que causa interferência nas temperaturas de fusão e ebulição. Temperaturas de fusão mais altas, já que substâncias no estado sólido possuem partículas moleculares próximas e, consequentemente, mais fortes, o que demanda mais energia para separá-las, ocasionando o aumento das temperaturas de fusão. Temperaturas de ebulição médias, pois variam de acordo com a intensidade da força intermolecular. Agora vamos falar das interações moleculares conhecidas como ligações de hidrogênio. Elas são um caso especial de dipolo-dipolo e ocorrem quando há junção de dois átomos com eletronegatividades consideravelmente diferentes, sendo um deles obrigatoriamente o hidrogênio. Isso acaba criando polos acentuados na molécula, fazendo com que as porções positiva e negativa de uma atraiam as porções de carga contrária de outras moléculas em sua vizinhança. Portanto, são compostos polares, com uma interação molecular dita forte. A tabela apresentada mostra as temperaturas de fusão e ebulição de três compostos: água, ácido fluorídrico e ácido clorídrico. É possível perceber uma diferença expressiva entre as temperaturas dos dois primeiros para o terceiro. Tal diferença se dá devido à forte interação molecular dos dois primeiros, nos quais ocorrem ligações de hidrogênio, enquanto no ácido clorídrico as interações são do tipo dipolo-dipolo, que são um pouco mais fracas. Para observar as consequências dessa interação, não é necessário utilizar os perigosos ácidos. Podemos nos ater a uma substância bem mais comum, a água.
Uma das características observadas devido às ligações de hidrogênio é a tensão superficial gerada pela atração entre as moléculas da superfície e as moléculas logo abaixo. Isso acaba criando uma espécie de membrana na superfície do líquido. Isso também explica a formação de estruturas esféricas na água em queda. Essas características são de grande importância em vários processos químicos, físicos e biológicos. Nessa demonstração, vamos utilizar 2 copos com água e adicionar em um deles óleo, enquanto no outro adicionamos álcool. Ao mexer com a colher, percebemos que a mistura água-álcool ficou totalmente solúvel, enquanto a mistura água-óleo ficou insolúvel. Isso acontece porque no caso da solução água-álcool, as interações soluto-soluto e solvente-solvente que existiam antes eram mais fracas do que a interação soluto-solvente, ou seja, as interações entre as moléculas de água e entre as moléculas de álcool se rearranjaram, formando novas interações, mas agora entre as moléculas de água e de álcool, o que torna a mistura solúvel. Já no caso da mistura água-óleo, o que acontece é o contrário. As interações soluto-soluto e solvente-solvente são mais fortes do que as interações soluto-solvente, o que não permite que as duas substâncias se solubilizem, pois não ocorrem interações entre a água e o óleo. Com o segundo experimento, nós falaremos um pouco mais sobre o rearranjo das interações. Utilizaremos um pouco de álcool e um pouco de água, formando uma solução. Após algum tempo, notamos que o volume da solução diminuiu e a temperatura aumentou. Também podemos explicar o que aconteceu falando de interações intermoleculares. Quando o álcool entra em contato com a água, as interações que existiam entre as moléculas de água e entre as moléculas de álcool são rompidas e novas interações surgem, mas agora elas são entre o álcool e a água. Esse rearranjo das interações faz com que as moléculas se movam, o que causa o aumento da temperatura. Além disso, quando ocorre a interação soluto-solvente, ou seja, entre a água e o álcool, as moléculas ficam mais próximas, causando a diminuição do volume da solução.